Oi gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um momento da palavra. Hoje estaremos na menção da palavra de Deus, dando continuidade no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8 a seguir. A epígrafe nos diz: a sunamita e o seu filho. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado como o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então obradou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para o retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganasses? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino? E chegando Eliseu àquela casa,
eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Glória a Jesus. Queridos, palavra bastante conhecida. Eu creio que você já ouviu falar dessa palavra, da sunamita. Quando a sunamita observa um certo profeta, por nome de Eliseu, e aquele profeta sempre vinha àquela cidade, e a sunamita, observando aquilo, ela, junto com seu esposo, chega até ele e diz: observo que este é um grande homem de Deus. Façamos-lhe um quarto à parte, para quando ele vier a estar com nós, ele venha se recantar ali, descansar ali, passar a noite ali. Então fizeram um quarto para o profeta, colocaram mesa, colocaram uma cama, colocaram ali uma cadeira, colocaram um candeeiro, para que o homem de Deus tivesse onde repousar quando estivesse naquela cidade. E assim fez, conforme colocou Deus no seu coração. E aquela sunamita já era avançada em idade, e seu esposo também já era velho, a palavra de Deus nos diz. Então o profeta Eliseu, junto com seu moço Geazi, eles vendo que aquela mulher fizera uma coisa boa, eles tinham gratidão por a vida daquela mulher. E Eliseu pergunta para Geazi o que aquela mulher tinha que nós poderíamos fazer para agradecer a ela ou para fazer de beneficência a ela. Então eles veem que aquela mulher não tem nenhum filho, e então o profeta de Deus profetiza para aquela mulher um filho na vida dela. Aquele profeta determina que a certo tempo aquela mulher dará à luz. Aquela mulher já adiantada em idade, já com seu esposo adiantado em idade, ela pede para que o profeta não venha enganar ela. Ela pede para que o profeta não venha lhe dar esperanças, porque ela não crê, ou seja, ela já pensa que sua idade já passou, e seu esposo também já passou o costume de ter filhos. Só que no tempo determinado, como o profeta de Deus falou, a palavra de Deus na boca do profeta se cumpre, e aquela mulher dá luz a um filho. Aquele menino nasce, aquele menino traz alegria para a vida daquela mulher, mas também traz alegria para a vida do seu esposo. Só que passados dias, eis que um certo dia aquele menino, ele sente uma dor de cabeça e ele diz: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Ele estava junto com o seu pai, acredito eu, no trabalho, como diz a palavra de Deus. E o seu pai diz logo ao seu moço: leva esse menino até a sua mãe. O menino vai com essa dor de cabeça, fica no colo da mãe. Para me resumir aqui, ele fica no colo da mãe, só que entre os seus joelhos a mãe fica ali acalmando o menino, creio eu que acalentoando o menino com aquela dor de cabeça. Só que infelizmente o menino não resiste e esse menino morre. Aquele menino que trouxe alegria, aquele menino que era esperança agora para aquela casa, para aquela família, então ele morre. Quando ele morre, aquela mãe, aquela sunamita, ela não perde a esperança. Aquela sunamita, ela pede a seu esposo que lhe envie um dos seus moços. Ela pede a seu esposo que lhe dê um jumento, porque ela vai até o encontro ao homem de Deus. O esposo então se questiona: mas mulher, por que tu vai ao homem de Deus hoje? Mulher, não é lua nova, porque eles iam a pé
E geralmente quando eles viajavam à tardezinha, ou pegavam à noite viajando a pé. E geralmente eles viajavam quando era lua nova, porque o caminho estava claro, porque a lua acendia, a lua clareava o caminho, melhor dizendo. Só que aquela mulher sunamita, ela toma uma atitude e vai de encontro ao homem de Deus. Quando ela vai de encontro ao homem de Deus, Geazi avista a mulher vindo de encontro ao homem de Deus, ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu manda Geazi de encontro àquela mulher e perguntar se a casa dela vai bem, se o marido dela vai bem, se o filho dela vai bem. E Geazi vai de encontro àquela mulher e faz as perguntas para aquela mulher e ela diz, vai tudo bem. Porque o momento de adversidade, o momento de dor, o momento de tristeza, o momento de luto daquela mulher, ela decide ir de encontro a quem pode resolver. Ela vai de encontro, falar simplesmente com o profeta de Deus. O que aprendemos nessa lição é que em momentos difíceis, que em momentos de tristeza, nós devemos recorrer simplesmente, nós devemos falar simplesmente para quem realmente pode resolver os nossos problemas. O profeta Eliseu aqui, ele simboliza o nosso grande Deus. Quando você estiver passando por momentos de adversidades, quando você estiver passando por momentos de tristeza, busque inteiramente conversar com aquele que pode tudo, com aquele que pode resolver, com aquele que cuida dos seus dias, o nosso poderoso Deus. Algumas pessoas vão perguntar, vão olhar para você e perguntar, você está bem? E aquela mulher mesmo não estando bem, mas ela já fala profetizando e determinando, vai tudo bem. Porque ela sai de lá da sua casa com seu filho morto em casa dizendo, eu vou e voltarei. Eu vou até o homem de Deus e voltarei. E ela vai até quem pode resolver. E mesmo quando o Geazi chega, ela diz, vai tudo bem, ela não direciona a palavra para Geazi. Ela não direciona a palavra ao moço que foi com ela. Ela diz para o moço, olha, vai nesse caminho e não pares, não se detenhas até eu mandar você parar. Porque aquela mulher é determinada, aquela mulher sabe com quem ela vai conversar. E quando chega até a presença de Eliseu, Eliseu vê que a sua alma está amargurada, que a sua alma está triste. E então Eliseu dá uma ordem a Geazi para ele pegar seu cajado e ir sobre o menino e colocar o cajado na boca do menino para ver se o menino retornaria. Eliseu dá essa ordem. Geazi vai, faz o que o profeta mandou, mas o menino não retorna à vida. Então o próprio profeta vai, entra no quarto, ele se coloca sobre o menino, boca a boca, olho a olho, nariz a nariz. E depois que ele ora ao Senhor, o menino expirou 7 vezes e volta à vida. Deus, ele tem o poder de ressuscitar aquilo que foi morto para você. Deus, ele tem o poder de restaurar aquilo que foi perdido na sua vida. Eu não sei como você se encontra nesse dia. Eu não sei o que você está passando, mas assim como aquela sunamita está vivendo um tempo de luto, mas ela não abriu a sua boca para falar com quem não poderia resolver. Ela vai ao local certo. Ela vai de encontro à pessoa certa. Ela vai de encontro ao profeta de Deus na terra. E Deus opera um milagre e retorna à vida aquele menino. E o profeta chama aquela mulher e entrega o seu filho a ela. Porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus, ele tem o poder de fazer todas as coisas. Somente creia. Somente busque a presença de Deus. Porque Ele está conosco. Amém? Esse foi mais um momento da palavra nesse dia de hoje. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra para que mais pessoas possam
possam receber essa mensagem. E em meio às guerras, em meio às lutas, em meio ao luto, em meio à tristeza, abra sua boca e diga: vai tudo bem. Na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Amém? Até um próximo momento da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe.